Bom, vocês já estão bastante contextualizados. A minha parte é a parte de monetização, então eu vou bem direto ao ponto, tá? Aqui o que vai ser apresentado é um cenário atual na área de monetização, planos de ação e os próximos passos. No cenário atual, a gente está com uma taxa de conversão de 23%, 9,7 milhões de receita, 5 vendedores, 3 leads convertidos por dia nesse período de setembro de 2022 até março de 2023, e 101 mil de custos de time de venda. O time de venda tem uma taxa de conversão bastante similar. A diferença entre o vendedor que mais converteu, 26%, e o vendedor que menos converteu, 22%, é de apenas 4 pontos percentuais. Analisando o coeficiente de determinação R quadrado, a gente nota que menos de 1% da variável vendedor explica a taxa de conversão. É isso mesmo. E analisando o information value, a gente nota que o grau de separação entre a decisão de converter ou não e o vendedor é um grau muito fraco. Então, o vendedor não está necessariamente influenciando na decisão do cliente de converter ou não. Tempo de conversão. Analisando o tempo de conversão de maneira global, a gente nota que as conversões, em sua maioria, ocorrem entre 0 e 30 dias, sendo que 49% delas ocorrem no mesmo dia da criação do lead, 42% entre 1 até 30 dias e 8% acima de 30 dias. A gente vai notar que a média de tempo de conversão é 9 dias, 75% dos leads convertem em até 8 dias, sendo que a conversão mais frequente é em 0 dias. Ou seja, na data da criação do lead, ocorre a conversão. Aqui a gente tem um cenário dos motivos das perdas. Então, a gente sabe que aí 1.710 leads não foram convertidos, 76% deles não converteram porque o vendedor não retornou o contato, e a segunda maior motivo é de preço alto. 8% dos clientes acharam que o preço estava alto e outros 16% não converteram por outros motivos. Seguindo, o plano de ação seria demitir os vendedores C e D, em razão deles terem as menores taxas de conversão, aumentar a meta de leads convertido dos 3 vendedores restantes, manter o percentual de comissão em 0,5% e o salário fixo em 1.500 por mês, diminuir o valor do ticket médio do produto. No caso específico do vendedor C, a gente nota que ele tem um número maior de leads do que o vendedor B, contudo, ele converteu bem menos do que o vendedor B e ainda converte menos leads diariamente. Uma média de 0,6 leads por dia. Esse número é estranho, mas é porque eles passam muitos dias dos meses sem converter nada. Então, quando você pega 21 dias úteis e divide a quantidade de conversão por 21 dias úteis, dá menos de um por dia, o que significa que tem muito dia sobrando. O vendedor D tem a menor taxa, além é mais agravante, porque ele tem um pouco mais de leads do que os outros e converte relativamente menos. Então, por isso a decisão de demitir esses dois. Aqui não foi feita nenhuma análise qualitativa de comportamento, de outras entregas, porque a gente não tem esse cenário. Então, fui só baseada no número mesmo. Aqui, para tomar a decisão de baixar o ticket médio, o que foi analisado? Foi analisado os preços, feito aqui o quartil, dos preços daqueles clientes que disseram que não fecharam porque o preço era muito alto. E a gente observa que 75% desses clientes tinham um preço de 20.200 e uma média de 20.400. Analisando todo o período e toda a base de todos os clientes, independente dos motivos deles, a gente vê que o ticket médio tem uma tendência de aumento.
em relação a 2022 2023. E se a gente analisar todo o período, a gente tem um ticket médio ali no meio, que é menor do que a média dos clientes, do ticket dos clientes que não fecharam por preço alto. Então, por essa razão, na proposta, vai ser utilizado esses 19.500 como ticket médio. Aqui, o que foi feito? Foi feito um simulador para entender se como chegar nesses números e também poder utilizar ele como acompanhamento. Vocês estão vendo essa tela do Excel que abriu? Estamos vendo. Sim? Esse simulador aqui tem um cenário atual, de 2023. Levando em conta que a gente precisa atingir um objetivo de faturamento de 30 milhões, a gente já vendeu 3,8 milhões aproximadamente. Restam de trabalhos 9 meses, aquilo que a gente conversou no começo, tá? E a taxa de conversão está em 23%. A gente está trabalhando aqui com 5 vendedores, pagando 22.500 de comissão, 19 mil aproximadamente de salário, um total de mais ou menos 41.500 de custo de time de vendas. Esse 1,9% aqui é quanto equivale esse custo do que já foi faturado. Então, o custo de time de venda representa 1,9% do que a gente já faturou em 2023. Aqui embaixo, eu tenho aqui 30 milhões menos 3.800 que já foram faturados. Quanto falta para faturar para atingir a média? Ao ticket médio que eu falei para vocês que utilizaria de 19.500. Quantos leads já foram convertidos? Quantos leads por vendedor? Quantos leads diários por vendedor? Aqui embaixo mostra assim, se eu preciso converter 26 milhões a uma taxa de 23%, quantos leads eu preciso? Então, aqui é a necessidade de leads a esse ticket médio, com essa expectativa de faturamento, claro que não vai converter tudo, porque a taxa estimada é de 23%, mas essa seria a estimativa de leads que precisa ser adquirido para conseguir atingir a meta. Aqui é o objetivo mensal, nada mais é do que esses números, esses totais dividido por 9 meses. E a gente começa o cenário de simulação. Aqui a gente tem um acompanhamento, porque o simulador está aqui embaixo, e ele vai somando. Então, isso aqui vem a soma do que vai ser faturado, a estimativa, a variação entre o que foi estimado e o que é o objetivo real, e aqui o percentual dessa variação. Aqui, para a gente não esquecer, o salário que a gente vai manter mensal e a comissão mensal, eu acho que está escrito. Não, 0,5%, tá certo. E aqui o cenário novo, demitindo o vendedor C e D, mantendo três vendedores. Cada simulação que vai sendo feita aqui embaixo vai alterando os valores e a gente vai entendendo quanto desse valor aqui que eu preciso, desse valor aqui estimado, melhor dizendo, vai ser o percentual de custo de time de vendas. A gente nota que uma simulação que já está aqui, não alterando nada, mantendo esse valor aqui de estimativa de faturamento para atingir a média, a taxa de custo de time de venda já diminui em relação ao que já foi faturado esse ano. E aqui eu tenho uma soma de todo o custo do ano inteiro, tanto que já foi faturado, quanto que vai ser previsto de faturamento e quanto vai representar esse custo do faturamento total. Aqui a gente tem dois tipos de simulador. Um simulador que vai calcular o montante do restante do ano e um que vai calcular mês a mês. Essas colunas em cinza são aquelas que são para brincar, são aquelas que são para simular. Então, a gente vai ter aqui um controle de meta. Então, supondo que a meta aumente ou diminui, a gente pode digitar o número aqui e os números vão se transformando para mostrar quantos leads eu preciso para atingir aquela meta. Posso também fazer uma simulação de ticket médio, uma simulação de quantidade de vendedor, uma simulação de lead diário
Isso aqui é bem interessante, porque às vezes a gente acha que só aumentar lead vai trazer o faturamento estimado. Mas esse simulador me mostrou que não dá só para aumentar lead. Se você aumenta lead e não prevê que você vai aumentar a sua receita, obviamente você vai diminuir a sua taxa de conversão. Então, com esse cenário proposto, a taxa de conversão seria 38%. Mas eu fiquei com uma preocupação. Aqui está muito fechado o valor para 30 milhões. Então, a proposta final seria aumentar 5% de meta. Ah, legal, né? Não funciona. Nossa. 5% de meta, a taxa aqui aumentaria um pouco para ter uma folga para o vendedor tentar atingir isso, e caso ele não atinja, a gente tem uma folga. Aqui eu fui fazendo simulador, fiz tudo, deixei zero. Você pode ver que mudou aqui, ele já adapta mês a mês, que meta que vai ser mensal. Só que eu deixei assim zero, zero. Mas a gente pode simular, baixar aqui 5% o ticket médio e a gente vai entendendo o que vai acontecendo nas outras métricas. Eu preferi deixar zero, porque eu acho que esse preço de ticket médio, para mim, já ficou convincente para iniciar pelo menos os 2 primeiros meses e fazer uma validação. O interessante aqui desse simulador também é que você pode também colocar o seu faturamento real aqui. Fechou abril, você pode ver, faturou mais ou tantos por cento mais ou menos do que era a meta. Se você falar aqui que faturou menos 5% do que era a sua meta, então automaticamente você sabe que nos meses seguintes você vai ter que faturar mais do que estava previsto e as suas métricas vão diminuindo ou aumentando de acordo. É isso, o simulador. Alguma dúvida aqui ou eu posso ir até o final? Por mim, pode ir, Paty. Tá. Ai, agora deixa eu achar a apresentação de novo, Jesus. Aqui. Foi. Então, com base em todas essas simulações, a proposta final seria: a gente tem aqui o objetivo mensal atual e qual seria o objetivo mensal projetado. De 5 vendedores passaria para 3, de 2,9 milhões de receita passaria para uma meta de 3 milhões e quase 3 milhões e 60. De 149 leads convertidos, passaria para uma meta de 157 leads convertidos. De 30 leads convertidos por vendedor, passaria para uma meta de 52 leads convertidos por vendedor, aumentaria bastante a meta do vendedor. E de 1,4, a média de conversão diária do vendedor passaria para 2,5, com uma expectativa de 40% de taxa de conversão, já com aqueles 5% a mais na meta para a gente se prevenir. Bom, seria isso. De próximos passos, seria calcular o impacto da proposta nos custos de aquisição e relacionamento, calcular os custos com marketing e o quanto deve ser investido para atingir a meta, e fazer um plano de ação para diminuir as perdas por faltas de retorno do vendedor. É isso, gente. Obrigada. Boa, Paty. Muito bom, muito bom. E aí, gente? Ai, Gostaram tô do nervosa. trabalho das Tô meninas? me... Parabéns, meninas. Obrigada. Parabéns. Ficou muito Muito bem bom mesmo. claro.